boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, aqui no Facebook do Portal Tribuna e ali também aqui no nosso canal no YouTube, aqui no nosso canal Sinara Marques, como eu tinha agendado, né, às 10h45, estou um pouquinho atrasada, mas vou falar um pouquinho do que foi notícia hoje sobre a questão da vacina, da imunização contra a Covid-19 e também os destaques da Covid aqui na região, aqui em Pernambuco, na Bahia, e curiosidades, né, as consequências, né, da doença que vem isolando desde março o mundo. Então, vou começar aqui com o nosso roteiro, aqui ó, hoje teve a reunião dos governadores, né, com o ministro Eduardo Pazuello da Saúde, algumas cobranças já de alguns governadores para que o país implante e avance no plano de imunização igual a como outros países já vêm fazendo. E a gente está aqui para dar um relato do que foi repercutido dos governadores da Bahia, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, e do governador aqui de Pernambuco. Eu estou em Petrolina, na nossa redação aqui em Pernambuco, na redação aqui do Vale do São Francisco. O governador Paulo Câmara também repercutiu essa reunião. Então, vou iniciar pelo que falou, né, o governador da Bahia, Rui Costa, e a notícia diz o seguinte: governador Rui Costa e outros governadores pedem celeridade da Anvisa na aprovação da vacina contra a Covid. Então, vou passando aqui para ler trechos da notícia. Após confirmar que a Bahia vive uma segunda onda do novo coronavírus, o governador Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, participou nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, junto com outros gestores de outros estados, de uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A principal reivindicação dos governadores, como não poderia deixar de ser, é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deve utilizar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deixa eu voltar aqui, aprove e resiste às vacinas com a maior rapidez possível. Então, o Rui Costa contou que o ministro confirmou que o Brasil fará a aquisição de vacinas à medida que elas forem sendo aprovadas e registradas pela Anvisa. Disse o governador: por isso, nosso principal pleito é que esse registro seja feito com celeridade, assim que os laboratórios solicitarem, já que o Brasil, assim como outras nações, deve utilizar mais de uma vacina para imunizar a população. A Pfizer, por exemplo, né, disse o governador, acenou com a disponibilização de 70 milhões de doses para o Brasil em um primeiro momento, sendo que cada indivíduo precisa de 2 doses. E essa quantidade não cobre todos os brasileiros, foi o que disse o governador baiano. Segundo Rui, ele também comentou que há atualmente 11 mil pessoas com vírus ativos na Bahia. Segundo ele, a taxa de transmissão segue crescendo e a elevação, ainda que pequena, no número de mortes, né, nos preocupa. A doença já está em todos os 417 municípios baianos e uma contaminação desenfreada pode levar os serviços de saúde a um colapso. Em função disso, determinei que a Secretaria de Segurança Pública, deixa eu voltar aqui no nosso roteiro, né, monitore propostas e convites para a realização de aglomerações em ambientes fechados ou públicos, a fim de impedir a realização desses eventos. Além do que, também instruir o órgão a abrir processos criminais na medida em que os responsáveis por essas aglomerações sejam identificados, não importando se são pousadas, boate ou até mesmo um cidadão com um som de carro alto ligado, concluiu o governador da Bahia. Aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara
também cobra o Plano Nacional de Imunização para todos os brasileiros. O governador Paulo Câmara, do PSB, participou nesta terça-feira em Brasília de reunião virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A pauta do encontro, solicitado pelo Fórum de Governadores do Brasil, foi o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. Além de Paulo Câmara, deixa eu voltar aqui, participaram da reunião presencialmente os governadores Wellington Dias, Ronaldo Caiado, Wellington Dias do Piauí, Ronaldo Caiado de Goiás, Helder Barbalho do Pará, Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte e Gladson Camelli do Acre. Os demais governadores interagiram por videoconferência. Então, Paulo Câmara ele esteve presencialmente em Brasília nessa reunião com o ministro da Saúde. Segundo o governador, abre aspas, todos recordamos o que houve no Brasil no início da pandemia, com a falta de coordenação nacional de enfrentamento ao coronavírus. Estados e municípios disputando no mercado nacional e internacional insumos, medicamentos e, sobretudo, os respiradores para equipar os hospitais. Isso não pode acontecer de novo com relação às vacinas, alertou Paulo Câmara nessa reunião. O ministro da Saúde garantiu que o governo federal já adquiriu os EPIs, seringas e contratou a logística de distribuição das doses para os 27 estados da federação. Pazuello também assegurou que o Ministério tem protocolos de entendimento com todos os fabricantes em fase final de vacinas e que, à medida que os medicamentos forem sendo certificados pela Anvisa, serão adquiridos para imunizar a população. A previsão é que, no final de fevereiro, o Ministério da Saúde tenha recebido 30 milhões de doses das vacinas AstraZeneca, da Oxford, e inicie a imunização da população pelos chamados grupos de risco. Foi essa essa parte da participação do governador Paulo Câmara. Só que existe agora uma briga do governo federal que vem atrapalhando os estados, que é politizando essa questão da vacina, da doença, como já vinha fazendo, com o governador de São Paulo, João Dória. Aqui eu botei bem assim, politização da vacina. Eduardo Pazuello disse que o governo comprará qualquer vacina com registro da Anvisa. Em outubro, o presidente Jair Bolsonaro vetou a compra da vacina do laboratório chinês e do Instituto Butantan, que é a Coronavac. Neste segundo, o governador João Dória anunciou o início da vacinação em São Paulo em 25 de janeiro, com esta mesma vacina. Segundo Pazuello, o Ministério acompanha a evolução de imunizantes para a Covid-19 em passos acelerados e com total responsabilidade. Sem se referir aos governadores, o ministro da Saúde disse que compete ao Ministério o planejamento da vacinação em todo o país. Não podemos dividir o Brasil num momento difícil em que todos nós passamos, disse Eduardo Pazuello. Após a fala do ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse em uma rede nacional que a vacina não deve ser usada para fins políticos. Ele que está dizendo, o Brasil disponibilizará vacinas de forma gratuita e voluntária após comprovada eficácia de registro na Anvisa. Vamos proteger a população respeitando sua liberdade e não usá-la para fins políticos, colocando sua saúde em risco por conta de projetos pessoais de poder, escreveu o presidente. Pazuello disse que o Brasil tem 300 milhões de doses de vacinas asseguradas à espera da conclusão dos testes e da aprovação pela Anvisa. Desses 300 milhões de doses, segundo o ministro, 260,4 são dos laboratórios AstraZeneca e da Fundação Oswaldo Cruz, 100,4 milhões no primeiro semestre e 160 milhões no segundo, e 42,5 milhões de doses do consórcio internacional COVAX Facilite. De acordo com Pazuello, já foi assinada uma carta de intenções para aquisição em mais de 70 milhões de doses da farmacêutica Pfizer, que vacina
onde a vacina já começou a ser aplicada nesta terça no Reino Unido. Então, está nessa questão a vacina, né? A gente está acompanhando todos os dias a gente vem aqui com notícias. Ontem a gente falou do mundo, hoje a gente se referiu mais ao Brasil com essa reunião dos governadores e depois com as repercussões após a reunião. E a gente espera que o governo tome um rumo junto com os estados e as prefeituras e faça esse plano, né, funcionar como deve ser. Mais cedo, com os governadores, Pazuello fez exatamente o que Bolsonaro tinha feito, né? A questão, criticou e politizou a questão da vacina no país. Segundo Pazuello, se houver demanda e preço, nós vamos comprar a vacina do Butantan, ou seja, é a vacina justamente que é em parceria com o governo chinês, a Coronavac, em que o governo de São Paulo tem anunciado, né, a eficácia, os avanços, e eles ficam dizendo que se houver demanda, claro que existe a demanda, a doença existe, a pandemia existe. Como é que dá uma declaração desse tipo, né? A declaração foi dada após o governador de São Paulo, João Dória, questionar se o Ministério da Saúde pretendia comprar a Coronavac, imunizante desenvolvido por laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, que está na terceira fase de testes e em que a eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa. Dória anunciou que inicia a vacinação com a Coronavac em São Paulo dia 25 de janeiro. Essa declaração foi a declaração que ele deu ontem, né, anunciando, né, o início dessa aplicação da vacina em janeiro de 2021. Então, assim, é a queda de braço. Se for vacina, se for para proteger a população, tem que esquecer essa questão política e rápido. Vamos aos números da Covid de hoje, né, aqui em Petrolina e Juazeiro. E uma notícia que a gente vai dar por último sobre algumas consequências, até antes, né, sem serem observadas, né, pela população masculina que adquire a doença, né? Então a gente vai dar atenção a essa questão de uma das possíveis sequelas da doença para quem já pegou, quem foi contaminado pelo coronavírus. A gente dá no final dos boletins de Petrolina, Juazeiro e de Pernambuco aqui sobre a doença hoje, dia 8 de dezembro. Petrolina soma mais de 10 mil casos nesta terça-feira. Petrolina soma 10.124 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Desse total, 7.825 pacientes já estão recuperados da doença, que corresponde a mais de 77%. E é o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta terça-feira, que também registrou 122 novos casos do novo coronavírus e 107 registros de curas clínicas. Dos 886 testes rápidos realizados pela Secretaria nesta terça, 116 deram positivos. O boletim ainda registra 6 casos confirmados por exames laboratoriais. São 73 pessoas do sexo feminino com idades entre 1 e 84 anos e 49 do sexo masculino entre 3 e 83 anos. As informações referentes à raça, cor, etnia dos casos registrados são divulgados diariamente, né, no boletim, nas redes sociais da Secretaria de Saúde do município. Vocês acessem o site da prefeitura, né, petrolina.pe.gov.br, que tem lá todo o boletim atualizado com esses dados. O município teve mais um óbito, infelizmente, hoje, por complicações da Covid, totalizando 134. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino de 67 anos, com histórico de outras doenças. O paciente faleceu nesta segunda-feira em um hospital da rede pública de Petrolina. A taxa de ocupação dos leitos de UTIs da rede pública é de 57,57% nesta terça. Dos 33 leitos disponíveis, 19 estão ocupados, sendo 11 pacientes de Petrolina e outro de outras cidades da região.
Os dados completos também seguem no boletim que vocês acessam no site petrolina.pe.gov.br. Todas as informações sobre a pandemia na cidade estão disponíveis, né? Como eu disse, petrolina.pe.gov.br/coronavírus. Juazeiro soma mais 88 casos, totalizando mais de 5.200 casos da Covid na cidade. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro, cidade aqui vizinha do norte baiano, registrou nesta terça-feira, 8 de dezembro, 88 casos confirmados pela Covid-19, o que corresponde a uma taxa de 59% dos testes positivos, das 148 notificações do dia. Com isso, deixa eu baixar. Com isso, o município totaliza 6.292 infectados, dos quais 4.333 já apresentaram curas clínicas. Nesta atualização, Juazeiro chega a 21.134 testes realizados, sendo 14.712 resultados negativos. Desde o início da pandemia, são 127 óbitos na cidade. Dos pacientes positivados neste boletim de hoje, 59 são femininos e 29 do sexo masculino. Desse grupo, um profissional é de saúde. São 87 pacientes em isolamento domiciliar, sem gravidade, e um internado. Os resultados foram obtidos através de 71 testes rápidos anticorpos, 13 testes rápidos antígeno, 4 testes PCR, do Laboratório Central de Salvador, e um teste de quimioluminescência. Dos 6.292 casos, 3.450 são do sexo feminino, 2.841 são masculinos e destes 340 são profissionais de saúde. Em isolamento domiciliar encontram-se 1.811 pessoas e a quantidade de internados regulados pela rede municipal agora é de 21 pacientes, sendo 7 em UTIs e 14 em leitos intermediários. A ocupação das salas vermelhas da UPA caiu para 75% e no momento recebe 3 pacientes, enquanto nos leitos intermediários em Juazeiro, a unidade de pronto atendimento subiu de 25% para 67%, recebendo 6 pacientes. Já o hospital de campanha de Juazeiro está com ocupação zerada nas últimas 24 horas. Ainda bem, graças a Deus. Vamos para os números em Pernambuco, pessoal aqui do Facebook, aqui também no nosso canal no Sinara, aqui no YouTube. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco registrou nesta terça-feira, 8/12, 1.236 casos da Covid-19. Entre os confirmados, 44 são casos de síndrome respiratória aguda grave e 1.192 são casos leves. Pernambuco totaliza 192.397 casos confirmados da doença, sendo 28.347 graves e 164.050 leves, que estão distribuídos em todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Além disso, o boletim registra um total de 169.129 pacientes recuperados da doença. Desses, 18.046 eram pacientes graves que necessitaram de internamento hospitalar e 151.083 casos leves. Deixa eu baixar aqui. A gente está aqui falando os números do boletim de hoje. Também foram confirmados laboratorialmente 16 novos óbitos, 8 femininos e 8 masculinos, registrados entre os dias 8 de outubro e 7 de dezembro. As novas mortes são de pessoas residentes nos municípios de Abreu e Lima, Brejo da Madre de Deus, Carpina, Feira Nova, Garanhuns, Iati, Taquitinga, Olinda, Salgueiro, Sanharó, São José do Egito, Tacaratu, Terra Nova e Terra Nova. Com isso, o estado totaliza 9.186 mortes pela doença. Os pacientes tinham idades entre 37 e 91 anos. As faixas etárias são de 30 a 39 anos, um óbito, 40 a 49, 2 óbitos, 50 a 59 anos, 3 óbitos, 60 a 69, um óbito, 70 a 79, 4 óbitos e 80 anos ou mais, 5 óbitos. Do total, 10 tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença respiratória, obesidade e tabagismo. Um paciente pode ter mais de uma comorbidade, os demais estão em investigação.
Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe em Pernambuco, até agora 23.411 casos foram confirmados e 41.613 descartados. As testagens entre os trabalhadores do setor abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública ou particular. O governo de Pernambuco foi o primeiro a fazer esse tipo de testagem no país. Nesta terça-feira, o dia 8, o Estado registrou a marca de 806,4 mil testes realizados pela população pernambucana para a detecção da Covid-19 entre as redes públicas e privadas, incluindo os tipos de teste RT, PCR, rápidos e sorológicos. Considerado padrão ouro para a detecção do novo coronavírus, dos 401,5 mil testes do RT-PCR feitos no estado, 55 mil foram processados no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, LACEN, o que corresponde a 223,6 mil exames. Atualmente, Pernambuco ocupa a 5ª colocação no país entre os que mais fizeram esse tipo de exame, de acordo com a plataforma integrada da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Deixa eu baixar aqui. Deixa para finalizar aqui, deixa eu ver aqui. Então é isso, acho que a gente conclui hoje aqui esse nosso boletim a caminho da vacina, com notícias tanto da vacina como os números da Covid aqui na nossa região, aqui em Pernambuco, né? A gente vai amanhã trazer como é que anda a doença em todos os estados do Nordeste, no nosso boletim de amanhã, né? Em todos os 9 estados e mais aqui no Vale do São Francisco, nas principais cidades aqui próximas a Petrolina e Juazeiro. Então, obrigada por acompanhar. Quem estiver vendo agora, curtam, compartilhem, comentem como é que vocês estão enxergando essa nova onda tão preocupante, onde os governos estão regredindo em algumas medidas que foram flexibilizadas por conta do descumprimento das pessoas. Infelizmente, as pessoas não se conscientizam e aí, para que a corrida por leitos, o tratamento não fique, como a gente já vem observando nos estados do Sudeste, no Rio de Janeiro, já tem mais de 400 a lista de espera para de pessoas infectadas para serem internadas. Então, a gente tem que estar atentos, e os governos de Pernambuco, da Bahia, aqui do Nordeste estão atentos e dando uma restringida, uma regredida em algumas medidas que haviam sido, né, liberadas, mesmo com os protocolos que não foram obedecidos, infelizmente. Então, boa noite, bom dia, boa madrugada e até amanhã no nosso novo boletim a caminho da vacina e as últimas manchetes e destaques da Covid-19 no país, no Brasil e na nossa região aqui no Nordeste e no Vale do São Francisco. Tchau, meu povo, até amanhã. Curtam, comentem, compartilhem e mandem sugestões através do nosso WhatsApp 81992518837, através de nossas redes sociais, o Instagram, @Portal Tribuna, o Facebook aqui, @Portal Tribuna também, e no nosso e-mail, redação sem cedilha, sem acento, Tribuna do Estado, Tribuna Normal, né? @gmail.com. Cheiro, obrigada por acompanhar a gente, por sempre estar seguindo, e acessem nosso portal tribunanordeste.com.br. Todas as notícias, as principais notícias aqui da Covid, a gente repercute no site, depois compartilha no nosso WhatsApp, e para que vocês não percam nada, estejam atentos e sempre acompanhando e continuando se protegendo, usando máscara, usando álcool em gel, se higienizando as mãos e observando quem não está cumprindo, porque se a pessoa não cumpre, todos pagam, não é isso? Então, obrigada, até amanhã, gente. Tchau, pessoal do Facebook, beijo.